Olha, eu entendo que muita coisa vem sendo feita, sabe? É, uma das intelectuais negras que a gente trabalha bastante nas nossas pesquisas, que até fez o prefácio do nosso livro, né, do Das Margens, tal, é a Nilma Lino Gomes, né, que foi ministra lá no governo Dilma Rousseff, né, na pasta das relações étnico-raciais e tal. Eu acho assim, né, que a Nilma Lino Gomes, por exemplo, ela traz todas essas questões de entender o movimento negro como educador, né, da relevância da descolonização dos currículos, né, de que se a gente tem hoje leis específicas, embora muitas vezes a questão do preconceito, a questão religiosa e a questão de classe, a questão de raça, muitas vezes isso acaba se apresentando como obstáculo para que a própria lei seja cumprida, né, nas escolas, e enfim. Mas isso tudo faz parte de uma história de luta, de uma história de mobilização social levada adiante pelo movimento negro, né? Então, e a Nilma vem trabalhando também nessa perspectiva de pensar a possível descolonização dos currículos, né? Tem um texto dela recente assim, de 2019, ali, que trabalha um pouco sobre isso também, né? Então, eu acho assim, muitas coisas vêm aparecendo. A questão da perspectiva de professoras negras, questão assim, pesquisas que juntam atividades de ensino e experiências de sala de aula, que discutem isso, né? Tem Eliane Cavaleiro, tem a Verushka, me fugiu o sobrenome dela agora, se é Oliveira, mas enfim, que também está trabalhando com essas questões, né? Aqui em Pernambuco, a Janaína Guimarães trabalha com isso também, as pesquisas dela, né? Então, acho que muita coisa vem sendo feita, sim. Infelizmente, não são todos os cursos de história que têm essa disciplina de educação das relações étnico-raciais, né? Ainda é uma coisa que, às vezes, agora chegou aqui a Carla Conrad, que é uma pós-doutoranda que vem da UniOeste do Paraná, né? Ela falou que não conseguiram implementar uma cadeira específica sobre questões raciais lá. Então, assim, tem vários entraves que vão se colocando, né? Então, no nosso departamento aqui da UFPB, como eu falei, desde 2019 a gente já está com essa cadeira, né? E quando eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu falo é a seguinte: a gente, felizmente, é uma cadeira obrigatória para primeiro período já, então você entra na universidade, já tem que passar por isso, né? Porque eu falo que a proposta é desenvolver, que seja desenvolvida uma sensibilidade para essa temática sensível que está, com certeza, em todos os âmbitos que a gente atua, mas na sala de aula, primordialmente, ela vai aparecer, e como é que a gente vai lidar com isso naquele momento, né? E outra questão, que é uma questão ética também, que, assim, enquanto você é ignorante daquele assunto, você, tudo bem, você está ali salvaguardado por essa ignorância, mas a partir do momento que você tem uma aula, né, uma disciplina, um curso ali, um plano de curso que está voltado para isso, e os debates são feitos, e tem atividades avaliativas e tudo mais, se você não quiser levar isso para diante, aí já passa a ser uma escolha, passa a ser de fato uma questão ética, no meu entender, né? E aí, junto com as questões étnico-raciais, aparecem questões de gênero também, né? Porque tem a Nilma, tem a Lélia Gonzalez, tem outros autores e autoras que vão falar, pensando também mulheres negras, né? E outras situações. Agora, uma coisa que parece lá dos anos 30, do século 20, daqui a pouco já vamos estar nos anos 30 de novo, só que do 21, né? Mas ainda é essa questão do mito da democracia racial e a questão da mestiçagem, que é algo que a gente trabalha bastante também, né, com
com Lélia Gonzalez, com Kabengele Munanga, com outros e outras autores e autoras aí que vão falar sobre isso, e que a gente vê esse senso comum dentro da sala de aula, com os próprios estudantes ali de graduação, né? Essa ideia de que o Brasil é um país mestiço e que está tranquilo com isso, é por aí que o racismo, que a colonialidade se perpetuam, né? É o não reconhecimento de uma história de assimetria, né? Então, acho que o maior desafio, assim, talvez seja, né, juntar teoria, juntar teoria e ensino para a gente tentar fazer uma história mesmo pé no chão, né? Que ela esteja conectada com esses gritos aí do nosso presente e com esse passado que não passa, com todas essas questões que a gente ainda tem muito a discutir, e quem sabe várias pessoas ali, né, que estão nos bancos aí se graduando daqui para frente também possam passar a discutir, né? Eu acho que isso é central para a gente como função social mesmo da história, né? Como função da historiografia, né? O questionamento desses planos de ensino, né? Até que ponto a gente vai continuar mantendo essa linhagem eurocêntrica que vem, não precisa botar tudo fora, não, mas inclui outra coisa também, quem sabe, né? Inclui aí uma mulher negra, inclui aí um intelectual indígena, né? Temos não só o Ailton Krenak, mas alguns que estão se destacando agora, né? Mais recentemente. Então, acho importante isso, né? A gente olhar novamente e pensar, poxa, de que maneira que eu posso tratar desse tipo de questão se eu for, por exemplo, dar uma aula de teoria 1, né? Envolvendo lá os clássicos do pensamento, historicismo e a passagem para a história, como a gente passou a entender a partir do século XX, né? Várias questões aí que eu acho que podem ser colocadas, né?